Boa tarde, sexto ano, tudo bem com vocês? Tá frio, tempinho gostoso, né? Então, a gente vai começar estudando mais sobre o Egito. Nós vamos falar do Egito. Eu gostaria de contar uma história. A história de um personagem da Bíblia que morou no Egito, a maior parte da vida dele. É um moço que foi para o Egito com 17 anos, não por escolha própria. Ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo. Já sabe de quem que eu estou falando? Isso mesmo, estou falando de José. José era um dos 12 filhos de Jacó, do povo hebreu, o povo de Deus, o povo da Bíblia. E acontece que os irmãos de José, eles tinham muita inveja de José. José tinha tido uns sonhos, né? A gente já comentou sobre isso. E ele contou os sonhos para os irmãos, e os irmãos ficaram com inveja, dizendo: o que que é isso? Os teus sonhos parecem que você vai reinar sobre nós. Quem que você acha que é, seu sonhador? E quando eles conseguiram uma oportunidade, eles venderam José como escravo. E ele foi levado por uma caravana de mercadores até o Egito. Já pensou que coisa horrível? Ele era novo, tinha 17 anos, ficou longe do pai, ficou longe da sua casa, ficou longe dos costumes, mas ele não ficou longe de Deus. José foi vendido para o Egito e lá a gente já falou sobre isso. Ele acabou trabalhando na casa do Potifar, que era um homem importante do Egito, e trabalhou tão bem que se tornou o mordomo daquela casa. E com o passar do tempo, o Potifar, que era o dono da casa, começou a gostar cada vez mais dele, porque ele trabalhava muito bem, era muito honesto, fazia as coisas bem feitas. Mas aconteceu aquela coisa horrível que a esposa de Potifar queria namorar com José, e isso José não aceitou. Então ela mentiu, dizendo que era José que queria namorar com ela. E ele foi lançado na prisão. E lá na prisão, José ficou agora no Egito, uma cultura diferente, a língua diferente, as pessoas diferentes, e ele na prisão no Egito. Pensa só. E aqueles sonhos, Deus não tinha esquecido daqueles sonhos. Foi Deus que deu aqueles sonhos para ele. E Deus continuou com ele mesmo nessa época difícil. E o José trabalhou bem ali na prisão, ajudava o carcereiro a deixar tudo em ordem, tudo limpo, e ficou trabalhava tão bem que o carcereiro que cuidava de toda a prisão deixou ele ficar responsável de cuidar da prisão. E um dia, quando ele chegou na cela de dois homens, eles estavam perturbados porque tinham tido sonhos estranhos. E o José pediu para contar os sonhos. E Deus deu para José a capacidade de entender o que aquele sonho queria dizer, porque eram sonhos proféticos. E então ele interpretou os sonhos e de fato isso aconteceu. O sonho do copeiro-chefe dizia, o significado dizia que ele ia voltar a trabalhar para o faraó. E aí o José disse: lembra de mim, não esquece de mim. Quando você estiver lá com o faraó, fala que eu estou preso aqui injustamente para ele me soltar. Só que o copeiro-chefe voltou a trabalhar para o faraó e esqueceu do José. E o José continuou na prisão. Até o dia que Deus deu sonhos para o próprio faraó. E o faraó sonhou com 7 vacas gordas e bonitas, que foram engolidas por 7 vacas magras e mirradas esqueléticas. Depois 7 espigas de trigo bonitas e cheias foram engolidas por 7 espigas magras, vazias. E ninguém conseguia, nenhum sábio conseguiu decifrar o sonho. Aí o copeiro-chefe se lembrou de José e o faraó disse: chama esse José o quanto antes. E o José foi chamado. Para chegar na presença do faraó, que era o rei de todo o Egito, ele precisava se barbear, porque os egípcios se barbeiam, eles não usam barba. Se barbeou, tomou banho, se arrumou e foi falar com o faraó. E o faraó contou o sonho e o José disse: é Deus que está falando com o rei. Deus está falando porque vão ter 7 anos de muita fartura e depois terão 7 anos de fome. Então é importante armazenar comida durante os anos de fartura. E o faraó gostou tanto de José que disse: então você que vai fazer isso. Você vai ser o vice-governador
do Egito. Olha só que coisa linda. E o José ficou morando no Egito, então, como vice-governador, desde essa época, que ele já tinha pelos 30 anos. Ele morou no Egito já desde os 17, né? Mas antes ele foi preso e tudo isso. Aí, com mais ou menos esses 30 anos, aí até a morte dele, ele foi governador do Egito. E mais tarde, os irmãos e o pai, Jacó, vieram morar no Egito a convite de José por causa da fome, né? E a gente sabe que eles ficaram morando lá. Então, o Egito era uma potência mundial, era um país muito conhecido na antiguidade. E o José participou desse processo do Egito. Olha que coisa interessante, né? Os caminhos de Deus. José foi bênção num país que nem era dele. Ele foi bênção lá. Assim como a gente já estudou, Daniel foi bênção lá na Babilônia, né? Então, assim Deus faz as coisas. Olha só que lindo. Na história do mundo, os seus filhos são guardados por Deus.